No episódio 30 eu contei como Christian, o carecão sueco, criou a sua marca, a Koenigsegg. A empresa levou quase uma década para construir o CCR como recordista mundial, só para 2 meses depois perder o título para a Bugatti. Desde então as duas marcas vêm brigando para manter esse posto de carro de produção mais rápido do mundo. E no episódio 40 eu contei como o Agera RS simplesmente destruiu o Veyron Super Sport. Mas 2 anos depois, o Chiron SS 300 Plus foi lá e tomou de volta o recorde. E isso é até agora onde a disputa se encontra. Mas em breve saberemos se o novo Koenigsegg Jesko conseguirá superar ou não o Chiron. Então, enquanto o Jesko não prova que veio, temos outras coisas interessantes da Koenigsegg para falar. Começando no episódio de hoje sobre o Regera, o carro que passa dos 400 km por hora e não tem câmbio. Para começar 2023 com um dos vídeos mais pedidos do canal, hoje eu vou fazer de tudo para você entender como esse carro consegue essa façanha bizarra. Vem comigo! O carecão sueco estava lá tranquilo em casa e pensou: como seria se transformássemos um Agera em um GT? E a resposta que refletiu em sua cabeça foi o Regera. A palavra Regera em sueco, em uma tradução livre, seria algo como dominar ou tomar o controle. E é algo que se encaixa com a definição de um carro Gran Turismo, um GT. Você tem a performance de um super carro, mas com o controle e o conforto de um carro, entre aspas, comum. Desde o início do desenvolvimento do Regera, a decisão foi fazer dele algo menos espartano que os Agera quebradores de recorde, e sim ser algo mais luxuoso, com um rodar suave e com todo o charme que um milionário almeja de um hipercarro, de um GT. Inclusive, uma discussão que tivemos no grupo no WhatsApp dos membros aqui do canal recentemente foi sobre o que seria a definição de um hipercarro. Não me interessa o que qualquer um diga, pra mim só é hipercarro aquele que for um supercarro híbrido e que mostre toda a tecnologia e engenharia disponíveis de tal marca. Hipercarros pra mim não são apenas aqueles que ultrapassam os 400 km por hora. A velocidade nem é uma questão para definir esse termo. O termo hipercarro pra mim se encaixa em carros como o McLaren P1, o Porsche 918 Spider, a Ferrari LaFerrari. Pra mim, Chiron não é hipercarro. Ele tem o motor a combustão interna mais complexo do mundo? Sim, mas não é híbrido. O Agera, por exemplo, pra mim, não é hipercarro. É um V8 biturbo, receita clássica, é o ápice do supercarro? Sim, mas não chega a ser hipercarro. Pra ser hipercarro ele tinha que ser híbrido igual o Regera, que pra mim sim, esse é um hipercarro. Porque é isso mesmo, caso você não saiba, o Regera é um carro híbrido. Ele usa um conjunto de 3 motores elétricos da IASA, um acoplado no virabrequim e 2 no eixo traseiro com vetorização de torque. Apenas no modo elétrico, o Regera já tem 700 cavalos, com os 3 motores elétricos alimentados por um conjunto de baterias que pesam apenas 75 kg. Um peso mais leve do que o prato de comida que sua tia fez na ceia de Natal. Com isso, o Regera foi o primeiro carro de produção do mundo alimentado por um sistema de 800 volts. Para você ter uma proporção do quão absurdo isso é, segundo meu amigo Gui, os trens do metrô de São Paulo que utilizam o terceiro trilho, os Bud Maffersa da Frota A, no início dos anos 70, quando começou a operação deles, eles eram alimentados por um sistema de 750 volts. Quem imaginaria que 50 anos depois, a p*** de um único automóvel ultrapassaria os volts de um trem? Claro que essa comparação é só uma brincadeira, Eu não tô comparando o Regera com um trem, ok? O consumo de energia de um Regera é de 4,5 kWh, enquanto esse trem aí que eu mencionei, ele consumia 1.224 kWh. Até porque os motores elétricos do Regera são alimentados por um conjunto de baterias, e não ligado na tomada toda hora, igual o metrô. A comparação é mais para mostrar o absurdo que é a parte elétrica do Regera. Inclusive essas baterias que eu mencionei do Regera, segundo o carecão sueco, são as que contêm a maior densidade, São as que têm a maior quantidade de energia por peso ali. Eu não sei se isso é verdade, essa parte da densidade das baterias, porque eu não costumo nem me importar com esses carros movidos a Duracell.
Mas o que me quebrou as pernas foi descobrir que quem produziu e forneceu as baterias das 80 unidades fabricadas do Regera foi ninguém mais, ninguém menos que a Rimac Automobile. Não conhece a Rimac e a tentativa de cópia do Elon Musk, aquele CEO, o Mate Rimac? Bom, eles são os criadores do Rimac One, a empresa que se fundiu e agora manda na Bugatti. Karma is realmente uma bitch. A Rimac foi fornecedora e agora, anos depois, por ironia do destino, se tornou rival da Koenigsegg por tabela, já que agora ela manda na Bugatti. E não vai ter vídeo do Rimac One aqui no canal, e eu quero mais é que o Richard Raymond dirija e bata todos os Rimac produzidos. F***se, eu odeio carro elétrico e em breve sairá um vídeo aqui no canal explicando os meus motivos. Mas por outro lado, eu amo os carros híbridos. Eu acredito que os híbridos são a solução muito mais inteligente para resolver a questão da poluição dos carros populares. Eu até defenderia a criação de um Mustang híbrido, mas não a de nenhum carro elétrico. Os híbridos praticamente não poluem e de quebra usam esses motorzinhos de dentista para otimizar a performance dos motores de verdade, né, os com combustão interna. Como é o caso aqui do Regera, que no total, na potência combinada, ele entrega até 1509 cavalos, graças à soma dos 3 motores elétricos com o V8 5.0 biturbo herdado do Koenigsegg Agera. E o Regera ainda conta com o sistema CARS, aquele sistema que recupera energia de frenagens, que aqui no Regera é usado para recarregar as baterias com até 150 kW. Se você viu os outros vídeos da playlist de Koenigsegg aqui do canal, você sabe que o carecão sueco é viciado em quebrar recordes. Então não bastou ter o primeiro carro de 800 volts do mundo, e não bastou ter o carro híbrido mais potente do mundo. Ainda tem mais 2 pioneirismos do Regera. Ele foi o que dá pra chamar, entre aspas, de o primeiro carro robotizado do mundo. Ele tem um sistema hidráulico que é acionado por sensores de proximidade para abrir as portas e o capô do carro. Ele foi o primeiro Koenigsegg a usar esse sistema nomeado de Auto Skin. Você dá um clique no botão e o carro se abre inteiro, igual um pavão, assim, fica todo aberto assim. É o tipo de coisa que não tem necessariamente nenhuma utilidade, mas como o sistema não pesa tanto e ainda chama atenção pra caramba, eu acabo achando legal. E obviamente, o que não pode faltar em todo Koenigsegg são aquelas portas que se abrem em 90 graus. O que eu não vou nem tentar pronunciar de novo o nome do mecanismo dessa porta. O nome dessas portas vai ser um desafio pro meu inglês, mas eu vou tentar. Dihedral Synchro Helix Actuation Doors. Ufa. Depois do Regera, vários outros Koenigsegg passaram a contar com esse sistema Auto Skin também, como por exemplo o Koenigsegg CC850, que eu trouxe aqui pro canal no episódio 31. E o outro pioneirismo do Regera, aquele que eu prometi lá no começo do vídeo, foi o tal, entre aspas, câmbio. Agora vamos entrar na parte que vai ficar um pouquinho mais técnica, mas eu vou tentar simplificar o máximo que der. E eu vou simplificar os termos não porque eu tô te chamando de burro, é mais porque eu mesmo tive dificuldade em entender. Eu tô simplificando pra mim. Eu tive que ver várias vezes o mesmo vídeo do próprio Christian von Koenigsegg explicando como funciona esse, entre aspas, câmbio do Regera para essa informação entrar na minha cabeça. Tanto que na entrevista, o próprio Christian disse que os fornecedores não conseguiram entender o que a Koenigsegg precisava. Então a marca desistiu de tentar explicar e desenvolveram eles mesmos. Então vamos lá. O Regera não tem relações de marcha, ele tem apenas uma única relação que é praticamente a mesma da 7ª marcha do Koenigsegg Agera. E ele também não tem a embreagem como um carro comum. Eu falei câmbio do Regera entre aspas porque é um erro dizer isso, é apenas uma frase para ficar mais fácil o entendimento. O que ele tem é o que a Koenigsegg chama de Direct Drive. A marca do carecão desde sempre foi bastante inovadora, revolucionária. Então foi justamente por isso que o Direct Drive usa uma premissa criada há mais de 100 anos atrás. O Direct Drive tem um funcionamento muito parecido com o de um conversor de torque.
Em carros automáticos, o conversor de torque fica entre o volante do motor e o câmbio, como se fosse a embreagem de um carro manual, entre aspas. O conversor recebe o torque do motor e multiplica para entregar para as rodas. E normalmente ele tem um sistema de bloqueio, e é por isso que um carro automático consegue ficar parado com o motor ligado sem morrer. E esse KDD, o Koenigsegg Direct Drive, tem arquitetura muito semelhante à de um conversor de torque. A premissa é praticamente a mesma e tem até peças muito parecidas visualmente. Ele também recebe a rotação do motor, reduz pela metade e passa o dobro do torque para as rodas. E em vez de uma embreagem comum, ele usa um sistema hidráulico de acoplamento. Acoplamento, ou palavra difícil. Porém, aqui no Regera, o próprio conversor de torque tem o que seria a função do câmbio. É o conversor que passa essa força direto para o eixo traseiro, com uma única relação fixa. No KDD, ou KDD, as peças são usinadas em alumínio num nível que é quase artístico, é muito bonita essa peça. O Direct Drive é mais compacto, mais leve, mais preciso e aguenta muito mais porrada do que um conversor de torque comum. É uma premissa simples, só que levada ao extremo. Dá para resumir que a função de um câmbio é controlar a força e velocidade que serão transferidas para as rodas. A primeira marcha de um carro comum, por exemplo, costuma ter uma relação mais agressiva que multiplica a rotação do motor, transferindo o máximo de torque possível para as rodas. E conforme o carro vai ganhando velocidade, ele vai reduzindo essa multiplicação do torque e vai aplicando potência. E o cálculo disso é tão complexo que precisa considerar o peso do carro e até o diâmetro das rodas para encontrar uma relação certa. Só que aqui no Regera, a conclusão matemática é que ele tem tanto, mas tanto torque, que nem é necessário o uso de marchas. Lembra lá atrás no vídeo quando eu mencionei a potência do Koenigsegg Regera de 1509 cavalos e eu não falei o torque em seguida? Pois bem, agora é a hora. Somente dos motores elétricos são 90 kg de torque. E somando o pico de torque, onde todos os motores trabalham junto, são nada menos do que 200 kg de torque. Isso é quase o torque de um Mercedes Actros, que é um caminhão, uma carreta. Só que tem 200 kg de torque em um carro que pesa apenas 1.628 kg com todos os fluidos. É absurdo demais isso, cara. É muito torque. E como tecnicamente é como se ele só tivesse uma única marcha, com a mesma relação da sétima marcha do Koenigsegg Agera, você deve pensar que o 0 a 100 dele é terrível, né? Nope. Ouça essa. Sabe qual seria o 0 a 100 do Koenigsegg Regera apenas com o motor V8 biturbo e esse conversor de torque? 4 segundos. Sabe qual seria o 0 a 100 km por hora do Regera apenas usando os motores elétricos? 4 segundos. Então é só você, assim como o membro do canal, o Carlango, fazer a matemática básica. Se ligar todos os motores, o 0 a 100 vai ser de 8 segundos, né? Simples, genial. É brincadeira, obviamente isso foi uma piada que ele fez pra mim em cal no Discord enquanto eu escrevi o roteiro. Afinal, se ele é membro do canal, ele é inteligente e não vai fazer uma afirmação ridícula dessas. O Regera, na medição oficial da época, com todos os seus 4 motores funcionando, ele chega em 100 km por hora mais rápido do que eu termino de lavar o meu cabelo, 2.8 segundos. Talvez hoje em dia, com os pneus mais modernos, talvez hoje em dia ele consiga fazer em menos tempo que isso, mas essa foi a medição oficial da época. E ele chega em 200 km por hora mais rápido do que eu querendo cigarro assim que eu acordo, 6.6 segundos. E agora o mais triste, o 0 a 300 do Regera é mais rápido do que o 0 a 100 do meu carro. São apenas 10.9 segundos para chegar em 300 km por hora e 22.8 segundos para chegar em 400 km por hora, com apenas 1 milha de estrada, que é 1.6 km. De novo, esse carro é absurdo.
Enfim, eu não sei se eu consegui explicar muito bem como funciona esse Direct Drive, então se ficaram mais dúvidas, deixa aí nos comentários que eu tento responder todo mundo. E uma última curiosidade é aquela que muita gente fala na internet, que é a teoria de que ele poderia dar 400 km por hora de ré. Infelizmente esse vídeo vai estragar essa teoria porque é impossível. Primeiro, óbvio, ninguém conseguiria pilotar 400 km por hora de ré olhando no espelho. Ninguém sabe nem dar seta, imagina 400 por hora de ré, impossível. E segundo é que o Regera não tem um câmbio, então ele não tem uma marcha ré. Lembra, ele tem apenas uma única relação de marchas fixa, para frente. Quando você vai manobrar o carro, precisa fazer uma rézinha ali, fazer a baliza, ele usa os motores elétricos no modo reverso. Então esse papo de 400 por hora de ré aí é só teoria de internet mesmo. Mas eu confesso que eu tentei fazer isso no Assetto Corsa e eu não consegui. Eu não mencionei outros detalhes como suspensão ou freios, porque essa parte é bastante semelhante às do Agera. E a parte de luxo é o que eu falei, ele é um GT, ele é um carro de milionário, ou bilionário. Eu não tenho tanta experiência assim com carros de luxo, mas eu acho que um carro que custa 2 milhões de dólares deve atender, né? E normalmente quando você ouve falar de carros híbridos, você pensa no Toyota Prius, né? Que é um carro focado em ter um consumo de combustível excelente. Então, para quem se pergunta, o consumo do Regera é de 5,5 km por litro. Eu não me lembro agora de cabeça, mas eu acho que ele deve ser o Koenigsegg mais econômico de todos. Só que ainda assim o conjunto híbrido aqui é focado em performance e não em economia de combustível, são propostas diferentes. E deixe seu comentário aí embaixo sobre o que você acha do design do Regera. Ele foi o primeiro Koenigsegg a sair daquela linha evolutiva do Agera. Ele tem ainda elementos clássicos da marca, como o para-brisa que se curva ali e se estende para a coluna A, mas ainda assim ele é bem diferentão dos outros Koenigsegg. Eu, Kelvin, particularmente acho esse carro lindo, e com certeza se eu fosse milionário eu iria querer ter um GT desses de 800 volts na minha garagem. Ainda mais sabendo que o monobloco e a carroceria de fibra de carbono dele são praticamente indestrutíveis. Eu teria um desse e eu ia botar pra moer na pista. Não, é só olhar essas cenas do crash test dele. Claramente o carro é preparado para as ruas e donos brasileiros. Enfim, esse é o Koenigsegg Regera, o hipercarro que chega a 415 km por hora com apenas uma única relação de marchas. Ele não só é um carro que chama atenção por ter o auto skin, de ficar se abrindo inteiro, e ele não só chama atenção por ter só uma única marcha fixa. Pra mim, o que ele mais chama atenção é a prova de que é possível ter 1.500 cavalos, 200 kg de torque com apenas tração traseira. Não que seja fácil fazer, obviamente. Enfim, o vídeo fica por aqui, mas no próximo episódio da saga da Koenigsegg aqui no canal, nós vamos destrinchar o Gemera, o GT sucessor do Regera e tão fora da caixa quanto. Não percam, que vai ser muito bom também. Um salve aqui no fim do vídeo pro Carlango, pro Gui, e para todos os membros aqui do canal, dos membros da Tropa do Calvo, os membros lá do Discord também, um salve para todo mundo. Só queria dizer que 2022 foi um ano incrível, o canal bateu 50 mil inscritos agora no finalzinho de dezembro. Os vídeos da Koenigsegg fizeram tanta view que eu tatuei o fantasminha da Koenigsegg no meu braço. Enfim, o Autotele é um projeto que mudou minha vida e eu sou grato demais a todos vocês. Um excelente 2023 para todo mundo que está assistindo até o final aqui. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, vai ter muito vídeo esse ano. E nos vemos no próximo episódio.